fatores que influenciam diretamente no teu desempenho. Existem alguns pontos específicos que podem ser um atrapalho para que você alcance o seu máximo individual ou perto do seu máximo desempenho individual. Olha só que legal, galera. Então, os fatores influentes ao desempenho. O primeiro ponto é o percentual de massa magra ou massa gorda. A massa gorda nunca vai ser benéfica para o esporte e muito menos para a sua saúde. A questão da massa magra também ela é um peso excessivo. Especificamente e exclusivamente na corrida de rua, você precisa de um padrão de peso que seja o ideal para que você consiga competir com qualidade, para que facilite toda a tua questão técnica e outros fatores importantes. Dentro ainda da questão da massa, nós temos a questão de distribuição de fibra. O quanto de fibra rápida e fibra lenta você tem em composição. O formato excessivo de fibra rápida, que gera a questão, por exemplo, da hipertrofia, força e potência, não é tão interessante para o corredor que busca praticar a corrida, principalmente com distâncias mais prolongadas, 42, 21, e isso a gente vem numa regressão, ok? Segundo ponto importante que influencia diretamente no seu desempenho é o seu limiar de lactato. Um bom equilíbrio em fator de limiar de lactato, você vai otimizar a utilização do teu VO2. Basicamente, em um plano você tem o teu VO2 muito efetivo, em segundo plano o seu limiar de lactato, tá? Se o limiar de lactato estiver em descompasso, você vai aproveitar pouco o seu VO2. Se o seu limiar de lactato está bem ajustado, você consegue utilizar muito próximo do seu máximo no fator prova, do seu máximo do VO2 qualificado que você tem no seu organismo, tanto o modificável quanto o não modificável. Um outro ponto importante é o fator técnico, a forma que você corre, a coordenação motora que você tem, toda a questão corporal, percepção corporal, a questão biomecânica da sua corrida, o seu padrão de movimento, que entra fatores técnicos, mobilidade e flexibilidade, vão estar diretamente ligados com um maior desperdício de energia ou uma melhor economia de corrida, utilizando melhor a mesma energia, mas para um fator mais dinâmico, mais progressivo. O fator nutricional também é muito relevante, porque um corpo bem nutrido ele vai entregar mais. Por exemplo, escassez do glicogênio muscular. Isso vai afetar diretamente o teu desempenho. O atleta que não faz uma boa semana pré-prova, uma boa equalização em fator de hidratação ideal, porque existe também hidratação efetiva. Então, é mais um fator que influencia no seu rendimento. E o mais relevante de todos é o seu VO2 máximo. O VO2 máximo é a capacidade de transporte de oxigênio, o quanto que você tem de capacidade em geração de força. Aqui nós podemos fazer uma ligação direta com a questão da massa. Por exemplo, o atleta que tem muita massa magra em formato excessivo, ele tem mais volume muscular. Mais volume muscular são mais áreas de transporte de oxigênio para gerar força. O atleta que reduz esse percentual de massa magra num formato ideal, ele vai ter o mesmo percentual distribuído, mas em formato mais isolado. Ele tem um valor 10 de distribuição. Ele reduz para 7, é o mesmo componente para ir para 7. Ou seja, fica mais isolada a questão da força. Vai transmitir o quê? Mais potência, mais ritmo. Só que a questão do VO2 nós temos dois padrões. Um modificável e um não modificável. O não modificável é o que compromete mais em formato direto. Olha só, você ficou 10, 15, 20 dias sem treinar. A queda do VO2 modificável vai acontecer, porque ele foi construído. Você perde ele. A partir do ponto que você deixa de gerar o estímulo, teu VO2 modificável cai. Agora, o VO2 não modificável, ele é genético. Este você herdou. Ele não vai sofrer alteração. Mas a pessoa não perde performance, professor? Perde também, mas por conta dos outros componentes, ok? Por exemplo, fiquei sem treinar. O meu VO2 modificável, ele vai sofrer alteração, queda. O não modificável, não. Mas aí eu ganhei um pouquinho de peso, tá?
o meu limiar de lactato perdeu um pouquinho de efetividade. Só que são fatores mais fáceis de desenvolver num processo de retorno.